Sabe, toda grande história tem um segredo, uma espécie de esqueleto que faz tudo funcionar. Hoje, a gente vai desmontar o conto peça por peça para descobrir o que realmente nos prende numa boa narrativa. Então, para começar, a pergunta que não quer calar, o que, afinal de contas, é um conto? Parece simples, né? Mas a resposta é a base de tudo que a gente vai ver. Olha, de forma bem direta, um conto é um texto de ficção, e isso é o ponto-chave. A gente não está falando de um fato real ou de uma notícia de jornal, mas de um mundo que nasceu da imaginação. E quase todo conto segue um tipo de mapa de 3 partes, um projeto que guia a nossa jornada. Primeiro vem a introdução, que prepara o terreno. Depois, o desenvolvimento, que é o coração da história. E, por fim, a conclusão, o nosso destino. Vamos explorar cada uma dessas etapas. Bom, toda jornada começa com um primeiro passo, certo? Na história, essa primeira parte serve justamente para isso, para arrumar o palco, para nos apresentar o mundo em que a gente está prestes a mergulhar. Essa fase tem até um nome: situação inicial. É aqui que a gente conhece os personagens, descobre onde e quando tudo acontece, entende os eventos que dão o pontapé inicial na trama. É o nosso ponto de partida. Mas espera aí, antes mesmo da gente ler a primeira palavra da história, já tem um elemento ali trabalhando para fisgar a nossa curiosidade. Qual será que é a primeira isca que uma história joga pra gente? O título, claro, e o mais legal é pensar na função dele. O objetivo de um título não é só dar um nome, mas sim criar curiosidade e vontade de ler. É como se fosse o convite oficial para a aventura. Agora sim, vamos para o meio da história. Se a introdução arrumou o palco, o desenvolvimento é onde a ação de fato acontece. É o verdadeiro motor da narrativa. O desenvolvimento é a parte principal, onde o conflito aparece e a história começa a se desenrolar. A tranquilidade da situação inicial é quebrada, e os personagens são, de repente, forçados a fazer alguma coisa. Então, qual é esse elemento crucial que empurra a história para frente e que nos mantém envolvidos virando as páginas sem parar? A resposta é o conflito. E o mais importante aqui é que a função do conflito é justamente gerar tensão e expectativas. É essa força que cria o suspense e faz a gente se perguntar: e agora? O que vai acontecer? Sem conflito, gente, não tem história. E essa tensão toda vai subindo, subindo, até que a gente chega no pico, no ponto mais alto da nossa jornada. É um momento de ebulição do conflito. E como é que a gente chama aquele momento único? Aquele ponto exato em que a tensão chega no máximo e não tem mais volta? O clímax. Só essa palavra já carrega um peso, né? É o momento em que a história prende a respiração e tudo está em jogo. Então, resumindo, o clímax é o ponto mais tenso da história, mas é mais do que isso. É o ponto de virada. É aqui que o destino dos personagens é decidido, e tudo que foi construído antes leva inevitavelmente a este momento. Depois de toda essa adrenalina, a história começa a descer a ladeira caminhando para sua resolução. Chegamos na parte final, o desfecho. A conclusão ou o desfecho é onde o conflito finalmente se resolve. As perguntas são respondidas, a tensão se acalma e a gente vê o resultado de tudo o que aconteceu. É o ponto final. Olhando assim lado a lado, a jornada fica bem clara. A gente começa na situação inicial, com a apresentação de tudo, e termina na conclusão, como o conflito resolvido. O mais legal é perceber que a história transforma completamente aquela situação do começo. Ok, agora que a gente entendeu a estrutura, vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. Esse mesmo esqueleto narrativo pode vestir muitos tipos de roupa. E essa mesma estrutura básica dá vida a um monte de gêneros: contos de fadas, histórias de suspense, romances, contos populares, fantasia. É incrível como cada gênero usa a mesma base para construir mundos e emoções totalmente diferentes. E tem um provérbio muito famoso em português que captura perfeitamente essa arte de contar histórias: quem conta um conto, aumenta um ponto. O que isso quer dizer é fascinante. Sugere que as histórias antigas não eram algo fixo. Elas mudavam um pouquinho, ganhavam novos detalhes cada vez que eram contadas de novo, evoluindo com cada narrador. E isso nos leva a uma ideia final muito importante. Contar histórias não é só sobre a estrutura, é sobre o significado, sobre o ponto que cada pessoa adiciona e o impacto que essas histórias têm na gente. E isso deixa a gente com uma reflexão. Pensemos numa história que marcou de verdade. Qual foi o ponto que ela adicionou à vida de quem a leu? Que marca ela deixou? No fim, a estrutura é o que faz uma história.
mas o ponto que ela nos acrescenta é o que a torna inesquecível.